quero conversar com vocês nesses minutos. Pensem num homicídio. Quando nós cogitamos de um homicídio, que é o chamado fato jurídico morte, a imagem que vem à mente é sempre muito ligada ao direito de família ou ao direito das sucessões. Mas a gente não pensa tanto no que acontece no mundo da responsabilidade civil. Pois é, e acho que a gente tem que pensar assim, porque existem coisas diferentes, tem novidades e há espaço sim para o debate. E eu digo isso por quê? Pois é, então quando nós pensamos a respeito da morte, o que vem à mente claramente é a questão das pessoas que ficam, é o dano reflexo para os herdeiros. Ou seja, o 948 ele traz o dano patrimonial, reflexo, danos emergentes no inciso 1º, lucros cessantes no inciso 2, mas o que é isso? Isso aí, na verdade, é o direito próprio dos familiares, é o dano reflexo dessas pessoas, que, na verdade, surge em razão do falecimento daquele ente querido. Mas a minha pergunta, e o que me leva aqui, é o seguinte: será que, quando falamos de um falecido, só existe realmente o de cujos para os familiares? Ou também nós temos que pensar que esse que faleceu, ele foi vítima de um ato ilícito, no caso de homicídio, que mitigou injustificadamente o seu tempo de vida. Ou seja, será que não é hora de discutirmos que, além de uma indenização para essas pessoas, dos herdeiros, seja essa do dano patrimonial, ou seja essa do parágrafo único do artigo 12, que é o dano extrapatrimonial em favor dessas pessoas, também não existe uma indenização em favor do falecido, porque ele foi retirado a liberdade de viver, a liberdade de realizar seu projeto de vida, uma morte prematura. E, paradoxalmente, quase todos os sistemas jurídicos que eu conheço são refratários a essa mudança. E por que isso? Porque há uma ideia clara que, se a pessoa morreu, e ela não tem mais capacidade jurídica, ela não mais existe, não há como se passar uma indenização se não há um patrimônio vivo para receber essa mesma indenização. Não há um patrimônio para atrair e consolidar essa indenização. E como é que se chama isso na responsabilidade civil? E essa ideia dos princípios europeus é muito clara. É o princípio da reparação integral. Então sigam aqui minhas mãos. O que é o princípio da reparação integral? É uma ideia da responsabilidade civil restituir à vítima a situação anterior ao dano. Mas como restituir à vítima a situação anterior ao dano se ela está morta? Como fazer essa mágica? Como fazer essa ficção? Então, o que acontece é que hoje muitos sistemas jurídicos recusam a possibilidade do dano-morte. E essa recusa, ela acarreta dois paradoxos. O primeiro, pode até parecer engraçado, mas é verdade. É mais barato hoje em dia você matar alguém do que causar uma lesão física. Porque quando você causa uma lesão física, por exemplo, você gera um dano e alguém é vítima e tem uma tetraplegia, essa pessoa recebe indenização e os seus familiares também têm direito a receber uma indenização pelo dano reflexo ou pelo dano em ricochete. Mas se há morte, a indenização ela só se dirige aos familiares. Então esse é um primeiro paradoxo, qual seja, a ofensa à integridade física, ela, sem dúvida, ela vale mais a pena do que a ofensa extrema à mitigação da vida. E um segundo paradoxo, que já está na Constituição Federal, é qual? É que se a vida é um direito fundamental, e ela é a premissa para o exercício dos demais direitos fundamentais, inclusive para o direito fundamental à saúde, porque não existe solução de continuidade entre a saúde e a vida, como é que se indeniza um dano à saúde de alguém, mas não se indeniza pela morte dessa pessoa? E pior, não está escrito aí sobre a inviolabilidade do direito à vida? Então, se a vida é inviolável e alguém viola, muito obrigado, e alguém viola a minha vida, não existe sanção pelo direito privado? O direito privado não sanciona o ato de alguém violar uma vida? Para que então essa noção constitucional? Eu sei que a essa altura do campeonato alguns de vocês perguntam: há algum ordenamento jurídico que consagra o dano-morte? Sim, o Código Civil de Portugal,
ele foi sábio e já há algum tempo, os 3 primeiros incisos, eles tratam do dano relacionado aos familiares, indenização pelos danos reflexos, mas olhem lá o inciso 4º. No caso de morte, podem ser atendidos não só os danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, como os sofridos pelas outras pessoas. Vale dizer, em Portugal, o dano-morte é um dano extrapatrimonial autônomo da própria pessoa, e olha que interessante, ele é adquirido por via sucessória e canalizado ao espólio, e do espólio ele é transmitido a todos os herdeiros. Se vocês me indagarem se há algum outro sistema jurídico tão corajoso quanto o de Portugal, eu vou lhes dizer que há alguns anos atrás a Suprema Corte da Itália concedeu o chamado dano tanatológico. E olha que bonita a Suprema Corte disse. É conflitante com a consciência social que seria lembrar que a violação do direito primário à vida é desprovido de consequências no direito civil. Interessantíssimo, mas eu não sei o que aconteceu com os nossos queridos italianos, mas eles voltaram atrás, há pouco tempo atrás, e falaram assim, olha, dano-morte não cabe não, porque esse sujeito morreu, como é que a gente vai indenizá-lo? Voltaram ao entendimento tradicional. Mas olhem que curioso, eles criaram a figura do dano catastrófico, do dano terminal catastrófico. O que é isso? Opa, parece novela das 8. Se o sujeito foi atropelado, mas ele viveu 5 minutos para fazer uma declaração de amor à sua esposa, se ele viveu 3 minutos para se despedir do filho, nesse caso já recebe uma indenização. Já recebe uma indenização porque naqueles momentos terminais catastróficos ele sobreviveu e houve um patrimônio para consolidar a indenização e transmitir aos seus herdeiros. Mas se ele teve o azar de morrer direto, não ter nenhuma testemunha para ver que ele falou algumas palavrinhas, já não existe mais indenização no direito italiano. E se vocês me perguntarem, mas Nelson, no direito brasileiro existe algo parecido com o dano terminal catastrófico? Existe. Porque o artigo 943, ele permite, numa interpretação construtiva, que haja sim o direito à reparação a uma pessoa, mesmo que em vida ela não tenha exercido essa pretensão de reparação pelo dano moral. Ela não teve tempo, às vezes, ela viveu 24 horas, ela ficou em coma. Então, esse dano consumado em vida, ele se transmite, mesmo que o falecido não tenha exercido pretensão. A norma já é clara, mas tem um enunciado do CJF que ainda é mais claro, ainda que a ação não tenha sido iniciada pela vítima. Pois é, mas nesses 8 minutos e 50 segundos eu pergunto a vocês, mas a gente quer saber do dano-morte. Tem como o dano-morte, tal como existe em Portugal, ser uma realidade no Brasil? Sim. O caso Brumadinho aqui, inclusive que no meu tempo de Ministério Público eu participei dele, ele é emblemático, porque houve uma ação civil pública por parte de sindicatos trabalhadores dizendo, olha, muito bem, a Vale indenizou os familiares, mas não houve indenização pela perda da vida precoce daqueles trabalhadores de 30, 40 anos de idade que poderiam viver até 70, 75, 80 anos de idade. Então, ali foi concedida pela primeira vez no TRT uma indenização pelo dano-morte de R$1 milhão para cada vítima fatal, ingressando aquilo no espólio. E vocês perguntam, mas qual foi o fundamento para essa indenização? Foi aquele artigo 948 que ele diz que a indenização se dá sem excluir outras reparações. O sem excluir outras reparações, um conceito indeterminado, passou a agasalhar o dano-morte. Se tem alguém que fala, mas isso é só decisão do TRT, o TST confirmou isso agora em 2023. O TST disse sim, a figura do dano-morte ela é juridicamente amparável no sistema brasileiro e naquele caso ali da Vale ela foi aplicada. Então, o que eu quero dizer diante disso? Se eu pudesse nitidamente fazer uma sugestão de uma reforma do Código Civil, tranquilamente eu diria que o melhor caminho seria uma divisão quadrifásica ao momento da morte. O inciso primeiro tratando do dano pré-morte, ou seja, as despesas anteriores ao momento do falecimento. Os incisos 2 e 3 tratando dos danos reflexos, que são dos filhos, herdeiros, patrimoniais e extrapatrimoniais,
E, finalmente, o inciso 4º, falando da compensação pelo dano-morte destinada ao espólio. Ou seja, o que se quer dizer aqui é que a morte deve ser, sim, considerada como um ilícito pluriofensivo, porque não apenas são atingidos aqueles familiares, mas a própria pessoa da vítima. Então, o recado que fica da morte como ilícito pluriofensivo é: há uma indenização X, danos patrimoniais, extrapatrimoniais aos familiares de falecido, com essa natureza compensatória, como vocês conhecem há muito tempo, mas a indenização Y, que expressa o elemento moral do ordenamento jurídico. Porque essas sentenças, elas são fortes. Elas dizem que, sim, o direito à vida não é apenas um direito fundamental, mas há a necessidade de sancionar aquele infrator que, de alguma maneira, mitigou aquela vida precocemente. Eu tenho apenas uma preocupação. E essa preocupação, na verdade, nem sequer é minha. Essa preocupação é do Karl Popper, é um dos filósofos liberais que eu mais admiro. O Karl Popper, ele tem uma teoria chamada da falseabilidade, e é muito fácil de entender. O que o Karl Popper diz é mais ou menos o seguinte: quando nós resolvemos um problema, e ficamos muito felizes porque resolvemos um problema, sempre surge uma família de novos problemas. Sempre surgem problemas muito mais complexos quando o primeiro é resolvido. E eu digo isso por quê? Porque em Portugal, ninguém mais discute o dano moral. Ninguém mais discute o dano-morte. A grande discussão hoje é quanto vale o dano-morte. Por que isso? Porque a partir do momento que nós criamos critérios objetivos, qual era a idade daquela pessoa? Qual era a condição econômica dela? Quantas pessoas dependiam dela? A partir daí, nós fixamos determinados valores que sejam suficientemente desencorajadores de condutas semelhantes. E isso é muito importante, porque se o dano-morte ele for fixado num valor baixo, qual é o recado que o tribunal está dando à sociedade? Que, na verdade, aquilo não foi uma indenização, foi uma não indenização. Porque indenizar-se por uma morte por um valor baixo significa transmitir um recado social de que vale a pena mitigar vidas sem quaisquer consequências jurídicas. E se isso é uma discussão para Portugal, é uma discussão muito mais importante ainda para o Brasil, que é um país onde, historicamente, o direito à vida não é valorizado. Vejam vocês como é no direito penal, onde o bem jurídico vida ele é colocado a um segundo plano. Então, o meu objetivo hoje foi dizer aqui para vocês que, sim, há uma defesa forte da figura do dano-morte. É claro que esse é um caminho que nós temos que aprofundar, o debate está aberto, mas é sempre importante trazer ligações entre o direito de família, o direito de sucessões e outros ramos do direito. Isso enriquece muito o nosso aprendizado. Portanto, o meu muito obrigado, felicidades a todos e um excelente congresso.